Agora, o que, que pode atrapalhar a nossa vigia? Olha que ponto interessante. Lá em Mateus, no capítulo 26, é isso, 26? Deixa eu ver se eu fiz aqui a... Eu não coloquei a referência dele. Isso. Lá em Mateus 26, não, 27, né? 27, Jesus ele pede para que os discípulos eles façam o quê? Orar, né? Acho que é 28, 38, 41, é isso? Deixa eu ver. Essa referência mesmo que eu coloquei aqui. Só para confirmar se é essa aqui. Se for, a gente já faz a leitura dela, tá? É isso mesmo. Mateus 28, não, 27. Não, 26. Isso. 26, 38 e o 41. Eu errei aqui o capítulo, tá? É 26, Mateus 26, 38 e 41. Quem que pode ler pra gente Mateus 26, verso 38 primeiro, e depois a gente vai ler o 41. Por gentileza. Quem encontrar aí, quiser ler, pode abrir o microfone, tá bom? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. 38. 38. Perdão, 38. Isso. Nossa, não estou achando o 38 aqui. Se alguém quiser ler, não estou achando o 38. Aqui. Achou. Do capítulo 26. Um antes, você começou a ler o 39, um antes, Marisa. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiem comigo. Isso. É isso? Agora o 41. É agora isso? O 41. Tá. 41. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Obrigado, Marisa. Olha que coisa interessante que a gente vê aqui, então. Jesus, naquele momento de tentação ali, né? Na qual ali ele estava sentindo todo o peso do pecado sobre ele, e ele vai até o Getsemane para orar, horas antes de ser crucificado, o que, que ele pede para os discípulos? Para que eles vigiem com ele. Tá certo? Será que Jesus está falando para eles vigiarem, que era só para eles ficarem de olho, para ver o que estava acontecendo, né? À volta, para ver se viria alguém, ou ficar apenas atento ao que estava acontecendo ao redor? Não, né? Porque a gente vai ver lá que no verso 41 ele vai falar o quê? Vigie e o quê? E orem. Ou seja, vigiar não é um estado apenas de observação. Ou seja, a gente está olhando, está vendo as coisas acontecer e tá certo, eu estou olhando, né? Imagina o vigia. Se ele vê que o ladrão está entrando dentro da casa, mas ele não dá o sinal, ele não avisa ninguém, né? Ele não faz soar o alarme, do que vai adiantar ele estar vigiando? Tá certo? Então, Jesus aqui, quando ele diz vigiar e orar, ele está unindo duas coisas. Ele está dizendo, vocês estão vendo os sinais da minha vinda? Eu deixei ele para vocês os sinais? Vocês estão observando eles acontecerem em todo mundo? Vocês estão percebendo que está chegando, não é isso? Mas não apenas vigiem. Entre em ação. Qual a melhor maneira de entrar em ação? Orando. Buscando uma comunhão com o Senhor. Buscando ter um relacionamento íntimo com Ele. Tá certo? Jesus ele deixa claro aqui no verso 41 que os discípulos deveriam vigiar e orar para não cair o quê? Em tentação. Da mesma maneira, nós temos que vigiar e orar para que nós não caiamos em tentação e deixemos de observar que a vinda do Senhor está perto. Por quê? O mundo ele oferece diversas distrações. Tá certo? E a todo momento, Satanás ele procura tirar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. A gente arruma tempo para tudo. Mas para Deus, às vezes, falta um tempo. Que deveria ser o principal, o primeiro. E olha que coisa interessante, que lá em Lucas 21, que é o texto paralelo, né, de Mateus 24 que a gente está trabalhando, o que pode atrapalhar a nossa vigilância e a nossa oração para estar pronto quando Jesus retornar? Olha o que diz lá para a gente Lucas 21, do verso 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente,
como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, olha que coisa magnífica aqui. O que pode tirar o nosso estado de vigilância? Orgias, embriaguez, preocupações deste mundo. E muitas vezes, trabalho, estudo, família, todas essas questões, política, futebol, esportes em geral, relacionamentos, muitas dessas coisas, elas sobrecarregam o nosso coração, ao ponto de nós não estarmos atentos e vigilantes com relação àquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Essas coisas, muitas vezes, elas tiram o nosso foco daquilo que deveria ser o nosso foco principal. Qual é? Estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele deixa muito claro que a maneira da gente não ter o nosso coração sobrecarregado com todas essas questões, que muitas vezes são importantes, sim, mas elas não podem ocupar o centro da nossa vida. Elas não podem ocupar o tempo principal da nossa vida, que deve ser dedicado a ter um relacionamento maior com Jesus. Ele diz que a única maneira da gente lidar com essa questão é vigiar e orar. Vigiar, estar atento às questões, mas não somente estar atento, estar trabalhando, fazendo aquilo que o Senhor requer. Avisando as pessoas, participando dos estudos, compreendendo a palavra de Deus, se aprofundando cada vez mais no que diz as profecias, orando, colocando diante dele as nossas questões, colocando diante dele os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, a vida das nossas famílias que muitas vezes não conhecem essa verdade, a vida dos nossos amigos que muitas vezes ainda estão longe dos caminhos do Senhor Jesus, para que eles possam receber essa palavra e não a rejeitem, para que naquele dia que o Senhor vier, eles possam estar junto conosco, em pé, na presença do Filho do Homem. Então aqui, meus amigos, o ponto que Jesus trata para nós é que nós precisamos estar vigilantes. Tá certo? Esse é o ponto principal. Esse ponto é o que vai determinar também os próximos estudos que a gente vai fazer. Porque o próximo tema que a gente vai trazer é vigilância e fidelidade. Ou seja, precisamos sempre estar atentos, sempre estar buscando a palavra de Deus, sempre estar em oração, mas também cumprindo aquilo que ele nos orienta. E o que ele pede para cada um de nós hoje é vigiar e orar, pois o tempo está próximo, muito perto. Um ponto que a gente precisa trabalhar aqui, e que muitas vezes a gente se preocupa, é a questão do juízo. A gente viu, um vai ser levado, o outro vai ser o quê? Deixado. E muitas vezes isso pode causar um medo na gente. Tanto de ser deixado, quanto também de, às vezes, familiares, cônjuges, pessoas queridas nossas, que ainda não aceitaram essa palavra, e o medo que nós temos delas ficarem para trás. O medo que a gente tem delas serem deixadas. Mas o grande ponto é que o juízo, meus amigos, não é algo ruim para nós. O juízo, ele é bom. Para aqueles que estão buscando a palavra de Deus, para aqueles que estão se aproximando dele, é algo bom. Porque assim como nós vimos lá em Atos 17, que o juiz será o próprio Senhor Jesus, em 1 João, no capítulo 2, do verso 1 e 2, está escrito assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem que é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, aquele que é o juiz também é o nosso advogado. E se aquele que dá a sentença também faz a nossa defesa, a gente só vai perder essa causa. A gente só vai ser condenado nessa causa, se nós quisermos. Porque o Senhor Jesus, ele não rejeita nenhum aquele que vai até ele. Aquele que confessa seus pecados, que aceita Jesus como seu Salvador, recebe a graça, recebe a justificação pela fé, que vai fazer ele estar habilitado a entrar no céu. E esse é um ponto importante. O juízo aqui, ninguém vai conseguir passar por esse juízo sendo um cristão perfeito, ou obedecendo a todas as coisas, obedecendo todos os mandamentos. O único meio de você ser inocentado nesse juízo
é recebendo a justiça de Cristo na sua vida. É recebendo o perdão e a graça do Senhor Jesus na sua vida, que vai te transformar, que vai te fazer cada vez mais semelhante à imagem dele, tanto para a obediência, quanto também para a demonstração de amor ao próximo. Então, meus amigos, não temos o que temer o juízo, porque o juízo é favorável àqueles que estão andando no caminho do Senhor, que estão buscando ao Senhor. Você que está aqui nessa noite estudando com a gente, você que está assistindo esse vídeo e está aproveitando esse estudo, o juízo é favorável a você. Por isso não temos o que temer. Basta continuarmos vigiantes e orando em todo o tempo, não permitindo que as coisas do mundo sobrecarreguem o nosso coração e façam com que nós percamos o nosso foco, que é a volta do nosso Salvador. Nesse momento, então, a gente encerra o nosso estudo e eu abro esse espaço para vocês trazerem aqui as suas dúvidas, os seus comentários, tá certo? Se teve alguma coisa que não ficou muito clara, por favor, fiquem à vontade. Oi. Jefferson, volta o slide de Lucas, o último. Aqui. Lucas 21. 21. Tem um texto em Tito, capítulo 2, porque aí ele, no verso 34, ele diz, né, o que nós não devemos nos sobrecarregar, né, com embriaguez, orgia, preocupações desse mundo, e aquele dia nos venha como um laço. Isso. Aí em Tito diz assim, Tito capítulo 2 e o verso 12 diz assim, não fazer, né, o que não fazer, e Tito diz o que fazer, Paulo, né, falando a Tito, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, Amém. enquanto a gente espera, né, além de não fazer essas coisas, não deixar, não permitir, né, que essas coisas façam parte da nossa vida, embriaguez, a orgia, mas também educando-nos na justiça, né, para que nós possamos viver de maneira sensata, piedosa, né, renegando as impiedades do mundo e aguardando a bendita esperança, né, que é a manifestação do nosso Senhor Jesus. Então, assim, eu achei muito paralelo, né? Até Perfeito. Coloquei aqui, né, nos dois trechos da Bíblia, né, um relacionado ao outro, Exatamente. porque eles são complementares, né? Porque Deus ele está preparando um povo para si. E esse povo, no verso 14, diz assim, olha, é um povo que está se remindo das iniquidades, se purificando, e um povo que é seu, exclusivo, zeloso e de boas obras. Então, não é esperar, não é vigiar, né, de braços cruzados, como você falou, né? Exatamente. Mas é mantendo esse relacionamento com Cristo, né, em oração e em ação também. É verdade. E isso que você... Vou até colocar depois aqui no estudo aqui essa referência. Tito, capítulo 2, do verso Tito 12... 12 ao 14. Isso. Porque ele trata justamente esse ponto, né? O que devemos fazer. Né? E aí, até aproveitando aqui que a gente voltou, né, que a gente fala, né, sobrecarregando com consequências da orgia, embriaguez, orgias também, em outras traduções vai estar glutonaria, né? E bebedices. Então, né, não é somente a embriaguez do vinho, né, mas você farrear, né? Você está em muitas festas farreando o tempo inteiro e, né, em vez de se preocupar com outras questões que são mais importantes. E se a gente para pensar, fazendo essa comparação com o que a gente acabou de ver lá em Mateus 24 também, quando ele fala que o juízo veio sobre aqueles que não esperavam, por quê? O que era mais importante para eles? Comer, beber e dar-se em casamento. Tá certo? Eles não se atentavam para a palavra de Deus. Ou seja, eles viviam em orgias, embriaguez e com preocupações deste mundo. E veio o fim sobre eles, né? Repentinamente. Então aqui faz também esse coro, né? Ao que Jesus alertou lá em Mateus 24. E o que fazer, né? Conforme a Damares colocou aqui para a gente. Né? Um processo de santificação. Né? Você abandonar as más práticas, abandonar aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te atrapalha, que atrapalha o seu relacionamento com Deus, para cada vez mais ser transformado à imagem do nosso Salvador.